Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos continuar aprendendo sobre sistemas de amortização. Vamos falar sobre o sistema de amortização constante. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. O sistema de amortização constante, ele é completamente diferente de tudo que nós já aprendemos de como quitar uma dívida. Então, lembrem que o sistema americano com pagamentos de juros no final, ele era equivalente aos problemas de juros compostos. O sistema Price, ele era equivalente a problemas de anuidades postecipadas, mas o sistema de amortização constante ele não é equivalente a nada que a gente tenha visto já num curso. Ele é um sistema novo, mas ele é um sistema bem simples. Ele é um sistema tão simples que a gente consegue, entendendo como é a evolução financeira, ou seja, entendendo o planejamento financeiro, nós conseguimos calcular facilmente qual é o saldo devedor e qual é a parcela em qualquer momento do financiamento. Então vamos entender como funciona o saque com o mesmo exemplo que nós estávamos trabalhando no sistema americano e no sistema Price. Vamos lá. Então vamos considerar o mesmo exemplo que nós tínhamos uma dívida de R$800 que devem ser pagos em 4 anos a uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, o sistema de amortização constante, como diz o nome, ele tem a amortização constante. Então, todas as amortizações são iguais. Então, vamos pensar o seguinte, se eu desejo quitar R$800 em 4 anos, fazendo pagamentos todos os anos, quanto eu tenho que amortizar cada ano, dado que a minha parcela de amortização tem que ser igual todos os anos. Então, como é que eu faço isso? Como que eu descubro qual é a parcela de amortização? Muito simples, eu quero quitar 800 em 4 parcelas de amortização, e isso vai dar R$200. Para nós descobrirmos quanto é o valor dessa constante, quanto é essa amortização, basta pegar o principal e dividirmos pelo número de parcelas que nós vamos pagar. 800 dividido por 4, 200. Assim, nesse sistema, o plano tem a coluna das amortizações preenchidas em primeiro lugar, porque eu já sei que todo mês eu devo amortizar R$200 da minha dívida. E o pagamento, a prestação anual, é dado pela soma dessa amortização mais os juros do período. Então, eu vou ter que calcular os juros no período e isso vai me dar a prestação do período. Então, lembrando, a prestação em qualquer momento N, ela é composta de duas parcelas, a amortização do período mais os juros do período. Mas a amortização no saque, ela é constante, ela vale A para todo N, ela nunca muda. No nosso caso, aqui no nosso exemplo, ela é sempre 200. Logo, para eu encontrar a prestação no período N, a prestação sim vai mudar, ela vai ser a amortização do período mais os juros do período. Então, eu vou calcular os juros do período e vou somá-los à amortização para saber quem é a prestação do período N. Uma coisa importante da gente observar é o seguinte, ao passo que os pagamentos são feitos, o saldo devedor diminui, assim como no Price. Eu vou fazendo pagamentos, eu vou amortizando um pouco da minha dívida, o saldo devedor vai diminuir. O saldo devedor diminuindo, os juros vão diminuir. De novo, não a taxa de juros. De novo, por quê? Porque eu já falei isso no vídeo anterior. Não é a taxa de juros que diminui, a taxa de juros é fixa. Mas ao passo que o saldo devedor diminui, os juros, que é a taxa de juros fixas vezes o saldo devedor, vai diminuir também. Então, se os juros vão diminuir ao longo do tempo e a minha amortização é sempre igual, é sempre a mesma, significa que a prestação ela vai diminuir ao longo do tempo, ela vai cair ao longo do tempo.
porque ela é os juros que caem mais a amortização que é fixa. Então, uma coisa fixa mais algo que está diminuindo vai diminuir ao longo do tempo. Vamos ver, então, o nosso planejamento financeiro para esse exemplo, considerando o saque. Já calculamos a nossa parcela de amortização, que é 200. Então, começando ali pela primeira linha, o saldo inicial é os 800 que nós devemos no primeiro período. Os juros do primeiro período vão ser 0,1 vezes 800, e isso é 80. Então, nós temos 800 mais 80, que dá 880. O nosso saldo após juros. Então, quanto vai ser a prestação do período 1, ou seja, o pagamento do período 1? O pagamento do período 1 vai ser dado pela amortização do período, que é 200, é sempre 200 no saque, mais os juros do período, mais os 80 aqui de juros. E isso vai dar R$ 280. Essa vai ser a prestação do período 1. E quanto vai ser o saldo final? O saldo final vai ser o saldo inicial menos a amortização 1, ou seja, vai ser os 800 que eu devia no início, menos os 200 que eu amortizei, R$ 600. Ou ainda nós podemos pensar que a minha dívida logo após os juros, ou seja, tudo que eu estou devendo, menos tudo que eu paguei. Tudo que eu paguei é o pagamento de 280. 880 menos 280, R$ 600. Esse vai ser o saldo final do período 1. E assim nós podemos construir a nossa tabelinha, ou o nosso planejamento financeiro, seguindo essa mesma ideia. O saldo inicial do período 2 é tudo que eu devo no final do período 1. Calculo os juros, quanto vai ser os juros? 10% de 600, então R$ 60. O saldo após os juros vai dar 660. Então, 600 mais 60, 660. E, pessoal, então, o pagamento vai ser quanto? Vai ser os 200 de amortização mais os 60 de juros. 200 mais 60, 260. Qual é o saldo final? Eu estava devendo 600, amortizei 200, vai dar 400. E aí, o que vai acontecer no período 3? Vou começar o período 3 devendo R$ 400, que é o quanto eu devia no final do período 2. Os juros desse período vão ser 10% sobre essa dívida, que dá R$ 40. Logo, o saldo após os juros é 440. O pagamento, a prestação 3, vai ser a parcela de amortização, que sempre deve ser 200, mais os juros do período, que é R$ 40. 200 mais 40, 240 vai dar a prestação. Quanto ao saldo final do período? Aos 400 que eu devia, menos os 200 que eu amortizei. Vai dar R$ 200. E agora, no período 3, no período 4, eu vou iniciar devendo R$ 200, que é o saldo final do período 3. Vou calcular os juros do período, vai ser 10% disso, R$ 20, e isso vai dar R$ 220. Quanto vai ser o pagamento do quarto período? Vai ser a amortização de 200 mais os juros do período, que é R$ 20, e isso vai dar 220. Logo, o saldo final vai dar zero. Eu devia 200, amortizei 200, deu zero, como deveria dar, né? No final, eu preciso quitar a minha dívida. Então, vamos agora a algumas observações do sistema de amortização constante, do saque. A primeira é que as amortizações são sempre constantes e para a gente descobrir elas, como nós conversamos, a gente pega o valor principal e divide pelo número de pagamentos que eu vou fazer. O segundo é, os juros gerados a cada período são pagos primeiramente, né? Ou seja, eu sempre preciso pagar juros. Todo mês eu vou ter que pagar juros. Eu só posso falar em amortização depois que eu pagar juros. Mas no saque isso não é tão relevante, porque a prestação ela é definida depois que juros e amortização são definidos. É diferente do price, onde a gente define a prestação primeiro e depois a gente descobre quanto é a amortização.
Aqui a gente define primeiro a amortização e define juros, e depois define a prestação. Então, claramente, os juros vão ser pagos dentro do período. O próximo é que quando eu somar todas as amortizações, isso tem que dar o saldo inicial de R$800. E foi feito para que seja assim, né? Porque eu simplesmente dividi o principal pelo número de prestações. Então, quando eu pegar esse valor e multiplicar pelo número de prestações, eu tenho que achar o principal novamente. O saldo final de cada período pode ser calculado pela soma das parcelas de amortização dos pagamentos que ainda faltam. Então, por exemplo, o saldo final do período 2 é a amortização 3 e a amortização 4. Como a amortização é constante, é muito fácil calcular isso. Por quê? Porque vai ser 200 vezes o número de parcelas que ainda faltam, 200 vezes 2, que dá 400. Vai ser sempre 200 vezes o número de parcelas que faltam. Nesse caso aqui, faltam 2, depois de ter pago 2, vão faltar 2. Então vai ser 200 vezes 2. Ou também pode ser calculado pelo valor atual do fluxo no momento 2. E para isso eu vou pegar os pagamentos que ainda faltam, o de 240, e descapitalizar um mês para trazer para o mês 2, e o de 220, e descapitalizar 2 meses para trazer para o mês 2. Se vocês fizerem essa conta, vai dar R$400, que é o saldo final, ou saldo devedor, após o segundo pagamento. E também, por último, o fluxo de pagamentos vai ter valor atual na data focal 0 igual ao principal. E isso é válido para todos os sistemas de amortização. Então, se nós pegarmos todos os pagamentos feitos, todos eles, 280, que foi feito na data 1, e descapitalizar uma vez, 260, que foi feito na data 2, descapitalizarmos 2 vezes, 240, que foi feito na data 3, descapitalizarmos 3 vezes, e 220, que foi feito na data 4, descapitalizarmos 4 vezes, somarmos essas prestações, isso tem que dar R$800. Então, esse é o sistema de amortização constante. Observem que eu fiz todo o exemplo sem falar em fórmulas. Vocês podem até utilizar fórmula de soma de progressão aritmética para falar do saldo devedor, para encontrar depois do saldo devedor a prestação, mas não vale a pena decorar as fórmulas, porque no saque tudo é muito simples se vocês entenderam a ideia. Eu calculo qual é a parcela de amortização, sabendo a parcela, eu posso calcular o saldo devedor de cada período, como o saldo devedor de cada período vai ser quantas parcelas ainda essa parcela de amortização. Sabendo o saldo devedor do período, eu consigo calcular os juros. Sabendo os juros, eu consigo calcular a prestação. Então, tudo bem encadeadinho. Eu calculo a amortização, com a amortização eu calculo o saldo devedor, sabendo o saldo devedor eu consigo calcular juros, sabendo juros eu consigo calcular a prestação. Não precisa decorar fórmula nenhuma no saque, basta vocês entenderem como ele funciona. Um outro ponto interessante do saque é que ele é um dos sistemas utilizados no sistema de financiamento habitacional e provavelmente o sistema mais utilizado. E ele é o mais utilizado porque no saque se paga menos juros que no price, no total. Quando a gente olhar assim, o total pago de juros, o saque ele é melhor do que o price porque a gente paga menos juros. Qual é a vantagem do price? Por que algumas pessoas utilizam o price e não o saque? Porque no saque, a prestação inicial ela é muito alta, porque a gente sempre está obrigado a pagar essa parcela de amortização, mais todos os juros do período. Então, a gente tem uma prestação alta no início e depois os juros vão caindo e a prestação ela vai diminuindo. No price, a gente sempre tem a mesma parcela, né? A prestação é sempre a mesma, mas o que vai acontecendo é que no início nós pagamos muitos juros e amortizamos muito pouco. O fato da gente amortizar muito pouco
faz com que o nosso saldo devedor ele tenha mais dificuldade para cair, demore um pouco mais para cair no início, tem uma queda menos acentuada no início, o que nos faz pagar mais juros ao longo de todo o financiamento. Então, as pessoas que podem utilizar o saque, ou seja, que a primeira prestação cabe no bolso no saque, elas acabam optando pelo saque para pagar menos juros. A vantagem do Price é que a primeira prestação é menor, então a gente consegue tirar um valor maior de financiamento. Por exemplo, se eu for tirar um financiamento e digo que, olha, o máximo que cabe no meu orçamento é R$4.000. Se as taxas de juros forem a mesma no Price e no saque, eu vou conseguir retirar um valor maior, eu vou conseguir comprar uma casa mais cara no Price do que no saque, com uma prestação de R$4.000. Só que no Price a prestação vai ser R$4.000 por todo o tempo que eu tirar o empréstimo. No saque a prestação vai ser R$4.000 no primeiro mês e ela já vai começar a decair. Então lá no final ela vai ser bem menor. Então essa é a diferença entre o saque e o Price. Quando a primeira parcela já cabe no bolso de quem vai financiar, é recomendado que se faça pelo saque. Mas caso a pessoa esteja apaixonado por um imóvel que a primeira parcela do saque não caiba no orçamento dela, mas a parcela do Price caiba, então pode ser que ela escolha o Price. Um outro dado interessante é que, como a prestação do saque ela vai diminuindo ao longo do tempo, há uma tendência das pessoas quitarem o financiamento antes do prazo final, porque à medida que os anos passam, a parcela cai e muitas vezes a renda da pessoa aumenta, se ela vai melhorando de trabalho. Então vai acontecendo de que a parcela vai caindo e o salário vai aumentando. E logo, então, tem esse descompasso, vai ficando muito barato a prestação no orçamento da pessoa e ela acaba pagando 2, 3 ou juntando dinheiro para pagar várias prestações ao mesmo tempo. Na média, no Brasil, os financiamentos de saque são pagos em 9 anos, apesar das pessoas tirarem em 20 ou em 30 anos. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o sistema de amortização constante, postem lá no fórum do Moodle. Até mais. Tchau, tchau.